Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo revendo conceitos aqui com vocês. Quero só relembrar a nossa aula 2 do capítulo 10. Essa aula 2 do capítulo 10 foi uma aula bem chatinha, né? Bem trabalhosa, onde a gente viu toda aquela parte de força magnética sobre carga, sobre fio, entre fios, e também a gente viu a parte de indução magnética, que eu julgo a parte ali mais tranquila e mais importante para o Enem. Por ela ser uma novidade para a maioria da galera que entra em contato com esse assunto, ela acaba sendo difícil, né? A parte final de indução magnética. Porém, entretanto, em comparação a tudo que a gente aprende no início da aula, ela acaba sendo um pouquinho mais tranquila, certo? Então, se teu foco é Enem, eu julgo que tu tens que prestar mais atenção na parte de indução magnética, lei de Faraday, lei de Lenz, aquela história do sentido da corrente, tudo isso é muito mais importante do que essa parte inicial. Mas vamos lá revisar tudo de forma bem concisa e bem direta para tu pegar os pontos principais. Vamos lembrar que a gente iniciou a nossa aula falando sobre cargas elétricas interagindo com um campo magnético. A gente percebeu que toda carga elétrica, quando ela entra em contato com um campo magnético, ela pode, percebe a palavra, pode, certo? Ela pode sofrer força magnética, certo? E a gente descreveu o seguinte: imagina uma carga elétrica positiva entrando nessa região de campo aqui, que é essa região que eu risquei em azul, certo? Essa região de campo, certo? Ó, o vetor campo representando o sentido das linhas, né? Quando essa carga elétrica entrou nessa região de campo, ela pode sofrer uma força magnética. E vamos lembrar que a força magnética ela tem o poder de fazer a carga executar um movimento circular, perfeito? Então vamos só lembrar rapidamente. Quando essa carga elétrica entra com a velocidade v numa região de campo magnético, surge uma força magnética sobre essa carga. De forma geral, e eu chamo esse caso de caso geral, a gente calcula a força magnética por essa relação aqui, né? Que eu escrevo em aula de uma forma diferente, mas a gente sabe que as ordens dos fatores não alteram o produto. Eu escrevo QVB seno de θ, perfeito? Lembra lá das fasezinhas que a gente fez para essas formulazinhas para tu decorar e lembrar mais rápido, beleza? Então essa formulazinha QVB seno de θ, ela representa o caso geral, certo? Então qualquer carga elétrica que entra numa região de campo magnético, a gente pode calcular a força magnética que essa carga pode sofrer através dessa relação aí, QVB seno de θ. Q é a carga em coulombs, V é a velocidade da carga em metros por segundo e B é o campo magnético provocado por um fator externo. Lembra que não é a carga elétrica que provoca esse campo, né? A carga elétrica sofre a influência desse campo. Quem provoca esse campo magnético é algum fator externo, um ímã bem grande, ou então um fio que passa corrente elétrica, alguém de fora, algum gerador de campo provocou esse campo aí que está atuando sobre a carga elétrica, perfeito? Lembra que em aula a gente definiu quando é que a força magnética não vai existir. A gente definiu que a força magnética ela não vai existir quando a carga for neutra, ou então quando a carga estiver parada, seja velocidade igual a zero, ou então quando o campo magnético não existir, ou seja, campo magnético igual a zero, e quando esse ângulo θ aqui, ele for um ângulo que vale ou zero, ou 180, ou 360, ou seja, o vetor velocidade ele vai ser paralelo às linhas de campo, certo? Ó, paralelo às linhas de campo, ou antiparalelo, né? Antiparalelo é quando ele continua sendo lateral, mas num sentido contrário. Imagina que as linhas de campo estão indo para a direita, se a velocidade for para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Ele é paralelo ou antiparalelo, e aí se ele tiver lateralzinho, a gente sabe que a força magnética é zero, perfeito? Eu lembro que em aula eu até disse assim, galera, esse caso geral ele serve só para a gente aprender as duas coisas importantes que são a formulazinha para calcular a força magnética e para aprender quando a força magnética pode ser zero. O que de fato cai no teu vestibular é essa relação importante, que em aula eu chamei de caso especial, né? Esse caso especial é aquele caso onde a carga elétrica tem sua velocidade perpendicular ao campo magnético, ou seja, campo magnético sempre vai fazer 90 graus, ou seja, perpendicular ou ortogonal ou normal, como tu queira chamar, certo? O campo magnético sempre vai fazer 90 graus com a velocidade. E aí tu sempre vai saber que é o caso especial quando tu vê esses formatozinhos aí, certo? Um X representando um campo entrando, um ponto representando um campo saindo e a carga elétrica andando dentro desse campo, certo? E a gente lembra que a relação magnética fica apenas QVB. Lembra da frasezinha que a gente inventou para decorar essa fórmula mais rápido.
certo? E aí a fórmula fica sendo isso porque como o θ vai ser 90 graus, perpendicular, o seno de θ sempre vai ser 1, certo? Então, se o seno de θ sempre vai ser 1, então fica apenas QVB. Essa é a formulazinha para calcular a força, perfeito? E aí eu lembro também que quando a carga elétrica ela entra na região de campo, ela sofre essa força magnética e a força magnética faz a carga executar um movimento circular, certo? E aí esse movimento circular, eu posso determinar o raio desse movimento circular. Olha, o raio do movimento circular. E aí lembra também que a gente determinou essa fórmula, mv sobre qb. A gente deduziu em aula, bem rapidamente, a dedução é bem fácil e ela não é tão importante, mas a gente deduziu e chegou nessa formulazinha aqui, onde m é a massa, v é a velocidade, q é a carga e b é o campo magnético sofrido pela carga elétrica que entrou nessa região de campo, perfeito? E o raio é o raio da trajetória circular em metros. A gente também teve uma frasezinha para isso, lembra lá na aula que a gente definiu, e é o que vai te lembrar sempre, vai te ajudar a lembrar sempre em alguma questão que precise aplicar isso, certo? Vamos lembrar também que a gente sabe calcular a força magnética, a gente sabe calcular o raio da trajetória circular, e a gente sabe também que o raio vai ser tão maior quanto maior for a massa da carga, né? Quanto mais pesada a carga for, maior vai ser o raio dela. E a gente consegue saber para onde a carga vai, se ela vai girar no sentido horário ou se vai girar no sentido anti-horário. A gente sabe isso através da regra da mão esquerda, certo? Lembra que a regra da mão esquerda é bem importante. Na resolução de questões, eu apliquei bastante a regra da mão esquerda e eu acho que isso vai te ajudar bastante. Então, dá uma olhadinha lá no vídeo de resolução de questões ou então conversa comigo ou com teus monitores para que a gente possa te ajudar sempre, beleza? Então, isso foi a força magnética sobre uma carga elétrica. Lembra, esse é o caso geral. Sem o seno de θ é o caso especial, que é o que vai cair no teu vestibular. A gente consegue calcular o raio por isso. E outra coisa importante, a regra da mão esquerda, ela solicita, ela sempre vai mostrar o que a carga positiva faz. A carga negativa faz o contrário. Lembra disso? Perfeito? E eu quero também ressaltar que em cima da força magnética sobre carga elétrica, o que é importante de fato lembrar é quando a força magnética pode ser zero. Perfeito? Vamos dar continuidade à nossa revisão, onde eu vou falar agora de força magnética sobre fio, certo? Entre fios e como um fio pode interagir com carga elétrica. Vamos lá. Galera, dando continuidade aqui, eu quero só lembrar vocês que se uma carga elétrica interage com um campo magnético provocado por uma corrente elétrica que passa por dentro de um fio, a gente vai ver esse padrão aqui, onde a gente vai ver um fio, preste atenção, a gente vê um fio sendo percorrido por corrente elétrica, e aí esse fio vai provocar uma região de campo, ou entrando ou saindo da folha, não é isso? Ou entrando ou saindo da folha. E aí quando uma carga elétrica entra nessa região, ela sofre força magnética também. E a gente pode calcular essa força magnética que a carga sofre simplesmente por QVB, certo? O que eu listo nesse sistema daqui, que é um fio interagindo com carga elétrica, é que a carga, o valor da carga é em coulombs, a velocidade é em metros por segundo, e esse B daqui, galera, é provocado pelo próprio fio, certo? O Bzinho é provocado pelo próprio fio. Então, o que eu quero que tu preste atenção é o seguinte, se em alguma situação uma carga entra em contato, não em contato direto, mas em contato com a região ao redor de um fio, essa carga ela pode sofrer força magnética. Para tu descobrir para onde a força magnética vai puxar ou empurrar essa carga elétrica, aplica a regra da mão esquerda, perfeito, só isso. Mas, se ele não te der o valor do campo magnético, lembra que quem provoca o campo magnético é o próprio fio. E esse campo magnético tu calcula sempre por μ0 vezes I sobre 2πr, onde esse R é a distância do fio até a própria carga, certo? Então, para calcular a força magnética sobre a carga é a mesma fórmula, QVB. Mas se ele não te der o campo, lembra, tu pode calcular o campo magnético provocado, gerado por um fio, através dessa fórmula aqui, μ0I sobre 2πr, perfeito? Onde μ0 é aquela constante que tu já conhece, esse I é a corrente que passa por dentro do fio em ampere, certo? E 2π é uma constante e R é a distância do fio até essa carguinha, beleza? Perfeito? Eu só realmente mostro isso só para tu perceber que lá na situação inicial, quem provocou o campo magnético era um fator externo, que eu nem me importava com ele. Mas se esse fator externo for um fio, por exemplo, eu consigo calcular o campo magnético do fio por μ0I sobre 2πr. É o que a gente viu, certo? E a força magnética sobre a carga
é QVB, simples assim, tranquilo? E eu quero dar continuidade, lembrando a vocês que não é só uma carga elétrica que pode sofrer força magnética. Quem pode sofrer força magnética também é um fio, ou uma barra de ferro, onde uma corrente elétrica passa por essa barra de ferro. Então preste atenção no que eu vou te falar. Toda vez que eu tiver um fio ou uma barra de ferro, fio e uma barra de ferro, para a física magnética é praticamente a mesma coisa, certo? Em física em geral é praticamente a mesma coisa. Então, se eu tenho uma barra de ferro ou um fio sendo percorrido por correntes elétricas, esse fio ele sofre força magnética, perfeito? Ele sofre força magnética. E como é que eu calculo a força magnética sobre fios? É bem fácil a formulazinha, lembra lá da aula da gente? Bio, certo? Onde bio esse B é o campo magnético. Esse campo magnético, vamos olhar para a figura? Eu tenho um fio, certo? A corrente elétrica desse fio, ela circula nesse sentido aqui, perfeito? Olha o sentido da corrente aqui, ó. Beleza? Que é o sentido convencional, né? Que são os prótons, entre aspas, ou seja, as cargas positivas que se movem, beleza? Então imagina que eu tenho esse fio aqui dentro de uma região de campo magnético. Olha aqui a região de campo magnético. Essa região de campo magnético não é provocada pelo próprio fio. Essa região de campo magnético é provocada por algum fator externo novamente, beleza? Então vamos lá. Se eu quiser calcular a força magnética que atua sobre esse fio, é só aplicar novamente. Força magnética é igual ao campo magnético, que é provocado por alguém externo, não é provocado pelo próprio fio, é alguém de fora que provoca, certo? Esse campo é sempre em teslas, perfeito? E a corrente elétrica que circula no próprio fio, e L é o comprimento do fio, certo? L é o comprimento do fio em metros, certo? Então essa é a relação matemática bem fácil de lembrar, que é a força magnética sobre esse fio. E aí, para tu saber para onde a força magnética aponta, se ela aponta para cima ou para baixo, aplica a regra da mão esquerda também, porque aí tu vai saber para onde teu polegar apontar, é para onde a força magnética vai puxar esse fio que está sendo percorrido por corrente elétrica. Lembra que quem provoca esse campo magnético aqui é algum fator externo, tranquilo? É algum fator externo, beleza? Isso aí é força magnética sobre fio. Aí eu quero lembrar rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, que eu posso também colocar um fio para interagir com o outro. Quando eu coloco um fio para interagir com o outro, vamos lembrar que eles podem se repelir se as correntes elétricas que circulam eles forem correntes elétricas em sentidos contrários, ou então eles podem se atraírem, certo? Se a corrente elétrica que circula os dois estiverem no mesmo sentido. Em aula, eu lembro que eu mostrei a vocês como eu cheguei nessa fórmula, mas só para relembrar de fato, lembra que força magnética entre fios eu calculo por μ0 vezes I1 vezes I2 vezes o tamanho dos fios sobre 2π vezes a distância entre eles. Essa é a formulazinha que eu vou sempre usar para calcular a força magnética entre os fios. Lembra que esse L aqui é o tamanho dos fios, não precisa somar. Esse L é o tamanho de um dos fios, se os tamanhos deles forem iguais, certo? Se os tamanhos deles forem diferentes, não esquece. Esse L aqui, tu sempre vai usar 1, porque se os tamanhos acabarem sendo diferentes, ele vai pedir a força magnética por unidade de comprimento. Por unidade, unidade é 1. Então, unidade, então uso L igual a 1, perfeito? Simples assim. E R é a distância entre os fios. Tanto o comprimento como o R tem que ser em metros. I1 e I2 são as correntes em ampere, e μ0 é uma constante e 2π também é constante. Lembra que o μ0 ele sempre vai te fornecer. Tranquilo? Foi isso que a gente viu sobre força magnética, sobre carga, sobre fio e entre fios. Eu quero ir agora para a parte da indução magnética, que é uma revisão mais rápida, mas é uma revisão bem importante. Vamos lá. Galera, finalizando nossa revisão aqui, eu quero te lembrar sobre a indução magnética e a lei de Faraday-Lenz, certo? Isso é algo que vai ser fundamental para o teu Enem, vai ser fundamental para o teu vestibular, certo? Quero te lembrar o seguinte, primeiro, Faraday foi um cara que determinou que se eu conseguisse, através de uma espira, professor, o que é uma espira? Uma espira ou um solenoide, né? É um fio metálico retorcido, certo? Em formato circunferencial ou em formato quadrado, tanto faz, certo? Faraday determinou se eu tiver uma variação de fluxo magnético por dentro de uma espira, eu consigo fazer aparecer nessa espira tanto uma corrente elétrica induzida espontaneamente, ou seja, do nada, certo? E eu consigo também fazer aparecer uma tensão induzida
nos terminais dessa espira, certo? Ou seja, a lei de Faraday-Lenz, ela fala que se o fluxo magnético for variado, a gente vai ter uma tensão induzida e vai ter uma corrente induzida nessa espira, certo? Agora lembra, é variar o fluxo magnético. Vamos lembrar que em aula a gente viu que o fluxo magnético é campo vezes área vezes o ângulo entre o vetor área e o vetor campo. Esse ângulo aqui acaba nem sendo tão importante para tu perceber ele, certo? E Faraday matematicamente determinou que se eu variar o fluxo magnético por dentro de uma espira, surge tensão induzida e corrente induzida. E eu consigo calcular essa tensão induzida por essa relação daqui, variação de fluxo por variação de tempo, certo? E aí eu tenho que lembrar que para que eu consiga variar o fluxo magnético, ou eu vario o campo, ou eu vario a área, ou eu vario o ângulo, certo? Vamos lembrar que para variar o campo magnético, vamos lembrar rapidamente. Eu faço a variação de campo magnético com aproximação ou afastamento. Professor, como assim? Vamos lá, eu tenho uma espira, certo? Eu tenho uma espira, e aí eu faço aproximar ou afastar dessa espira um ímã de polo norte e polo sul, ou então eu pego essa mesma espira e faço aproximar e afastar dessa espira um fio com corrente elétrica, certo? Ou então eu pego essa espira aqui, aliás, eu posso colocar várias espiras, que é o famoso solenoide ou bobina, certo? E colocar um ímã para aproximar e afastar, ou então dessa bobina colocar um fio que passa corrente elétrica para aproximar e afastar, certo? Então, variar o campo é aproximar e afastar de uma espira ou de um solenoide, certo? Aproximar ou afastar de uma espira ou solenoide um cara, certo? Um cara que pode gerar campo magnético. Isso é algo que é a variação de campo, né? E aí eu lembro que eu determinei uma relação matemática para vocês, né? Partindo dessa, a gente deduziu na aula, né? Partindo dessa, a gente acha essa fórmula assim aqui, ó. Variação de campo vezes área sobre a variação de tempo, né? Essa relação ela é bem fundamental para você calcular a tensão induzida. Eu julgo que para o Enem essa relação acaba nem sendo tão importante, mas é algo que a gente precisa saber que existe, certo? Porque vai que seja cobrado para vocês, perfeito? Então, se eu quiser variar o fluxo magnético, lembra, eu posso variar o campo, eu posso variar a área ou posso variar o ângulo, certo? Variar o campo é aproximar e afastar de uma espira ou de um solenoide alguém que consegue gerar campo magnético, certo? Isso é uma variação. Lembra que aqui dentro eu expliquei a vocês também o funcionamento do forno cooktop e o funcionamento também do carregamento por indução. Vocês precisam dominar esses dois aparelhos, principalmente porque eles podem ser cobrados, podem ser solicitados a vocês na hora do Enem, perfeito? Transformador, eu lembro inclusive que eu não vi nessa aula, eu vi na aula seguinte, né? Para que essa aula não ficasse tão pesada para vocês, perfeito? Lembro também que depois de ensinar vocês como a gente varia o campo magnético e como calcular o campo magnético, a gente pode calcular a corrente induzida. Eu lembrei isso com vocês. Corrente induzida é tensão induzida sobre a resistência da própria espira ou a resistência do próprio solenoide, perfeito? Tranquilo? Massa. E eu quero lembrar uma coisa importante que a gente nunca leva em consideração, mas se eu tiver uma espira variando o campo magnético dentro dela, eu vou ter uma corrente induzida. Mas se eu colocar duas espiras, eu vou ter o dobro de correntes induzidas. Então eu falo sempre o seguinte, o número de espiras, ó, vou até anotar isso aqui, o número de espiras, certo? O número de espiras, ele é diretamente proporcional à tensão induzida. Ou seja, quanto maior o número de espiras, maior é a tensão induzida, maior é a corrente induzida. Então, se eu quero dobrar a tensão induzida, eu dobro o número de espiras. Fácil assim, perfeito? Tranquilo? Massa. Eu posso variar a área também. Lembra que variar a área, eu até fiz com vocês, movimentar uma barra, não é isso? Eu só estou relembrando de fato que a gente viu em aula, é fazer uma barrinha, certo? Se movimentar para variar essa área aqui. Lembrando que essa espira está dentro de uma região de campo, certo? Outra coisa que eu posso fazer também é, em uma região de campo, fazer uma espira, certo? Entrar ou sair, certo? Fazer uma espira, circular ou quadrada, tanto faz, entrar ou sair. Então, ela entrando, ela saindo, vai ter uma variação de área que experimenta campo. Então, se eu estou variando a área, também eu vou ter, se eu estou variando a área, também vou ter uma variação de fluxo. E a variação de fluxo é diretamente proporcional à tensão induzida. Só existe tensão induzida se tiver variação de fluxo, tranquilo? E eu lembro que eu deduzi a formulazinha para isso, e a gente chegou a essa formulazinha aqui, ó, BVL, onde a tensão induzida, que é o E, ou força eletromotriz, como a gente queira chamar, ela é campo vezes a velocidade com que a barrinha se move, ou com que a espira se move, e L é o tamanho da barrinha, ou o diâmetro dessa espira, certo? O lado dessa espira, tranquilo? Perfeito? E eu quero lembrar que essa tensão induzida ela é sempre dada em volts,
certo? E novamente, se eu quero dobrar a tensão induzida, dobra o número de espiras. Quanto mais espiras, mais tensão induzida, certo? Vários estudantes, vários alunos, quando fazer vestibular, eles acabam não pensando nisso, porque a gente mostra apenas para uma espira. Mas se uma espira surge uma corrente, duas espiras, surgiriam duas correntes, três correntes, quatro correntes. Então, o número de espiras, ele é diretamente proporcional à tensão induzida, ele é diretamente proporcional à corrente induzida, perfeito? É bom a gente lembrar disso. E por fim, eu lembro que eu ensinei a vocês como a gente varia o ângulo, né? Variar o ângulo é, numa região de campo, a gente simplesmente colocar uma espira, o qual ela pode girar. Se essa espira gira, ela está variando o ângulo, perfeito? E a gente montou aquela relação onde a gente tem B vezes a área vezes o cosseno de θ final menos o cosseno de θ inicial sobre a variação de tempo. Essa relação aqui eu só vi em uma questão na prova da FUVEST segunda fase, ou seja, é algo bem específico do específico do específico. Eu acho muito difícil ser cobrado no vestibular como o Enem, mas é bom a gente saber que pelo menos existe. Eu quero te lembrar que todas essas formulazinhas que eu inventei, entre aspas, elas vieram dessa relação inicial de Faraday, perfeito? E também é válido a gente lembrar que a geração de energia elétrica por hidrelétrica, por eólica, termoelétrica, nuclear, todas elas sempre utilizam o princípio da indução de Faraday. A única que não utiliza a indução de Faraday, ou seja, a única geração de energia que não usa o princípio de Faraday é a geração de energia solar. A solar não usa a indução magnética, ou seja, não usa a lei de Faraday, perfeito? Ela usa lá processos mais sofisticados, mas são bem mais simples e bem mais eficientes em termos de ecologia, né? Porque a energia solar é sempre renovável e ela é sempre uma energia limpa, certo? Lógico, desconsiderando o processo de geração dos painéis solares, de fabricação, enfim, sendo bem superficial em termos disso. Perfeito? E vamos lembrar que achei a tensão induzida ou para o campo variando por essa fórmula, ou para a área variando por essa fórmula, ou para o ângulo variando por essa fórmula. Se ele pedir a corrente induzida, é só pegar a tensão induzida que tu achou e dividir pela resistência da espira ou do solenoide. Lembra que solenoide ou bobina, como você queira chamar, é um conjunto de espiras, perfeito? E para a gente finalizar, eu quero só lembrar tu, realmente nesse vídeo fica bem ruim da gente revisar isso, porque eu precisaria mostrar a minha mão para tu, certo? Eu quero lembrar da lei de Lenz. A lei de Lenz fala que toda vez que um fluxo magnético variar dentro de um espira ou de um solenoide, a corrente induzida que aparece, lembra, quando eu vario o fluxo magnético, né, que é a indução de Faraday, surge tensão e surge corrente induzida, certo? Ó, surge tensão e surge corrente induzida sempre, certo? Essa corrente induzida que surge, ela tem um sentido. Ela percorre ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, a espira ou o solenoide, como a gente queira utilizar, certo? E a lei de Lenz fala, ela permite que a gente diga para onde essa corrente elétrica está girando, em que sentido ela está girando, certo? E eu quero lembrar que a lei de Lenz, ela permite que a gente determine o sentido da corrente porque a gente usa a regra da mão direita, certo? O qual a gente sempre lembra, se é uma aproximação, lembra comigo, se é uma aproximação, o fluxo magnético, preste atenção, o fluxo magnético aumenta, ou seja, vai surgir uma corrente induzida contrária ao movimento, perfeito? Contrária ao movimento de aproximação, ou seja, surge uma repulsão entre a espira e o ímã, perfeito? O ímã que está aproximando da espira ou a fonte de campo magnético que está gerando esse fluxo magnético está chegando ou saindo, enfim, esse fluxo magnético que está chegando dentro da espira e a espira, elas se repelem numa aproximação, perfeito? Lembra lá da aula, eu peço que você assista e domine essa parte, porque esse ano eu estou apostando muito na lei de Lenz para cair no teu vestibular, certo? E lembra que no afastamento, o fluxo magnético ele está diminuindo. Então a corrente elétrica que surge vai provocar um fluxo induzido, ou seja, um fluxo que vai surgir espontaneamente, crescente para ajudar essa diminuição, para que a diminuição não ocorra, para que o fluxo magnético original aumente. Lembra que na aproximação o fluxo magnético induzido é contrário, certo, ao fluxo original. E no afastamento, o fluxo magnético induzido é a favor do fluxo original. É por isso que a gente fala que na aproximação surge uma repulsão. Um fluxo tenta empurrar o outro. O original
é empurrado para longe pelo o induzido, certo? E quando é um afastamento, o fluxo original está diminuindo. Então, o fluxo induzido surge no mesmo sentido para aumentá-lo, certo? E a gente aplica a regra da mão direita, onde teus 4 dedinhos são as linhas de campo induzido e teu polegar é a corrente elétrica, para tu saber para onde aponta justamente essa corrente induzida, certo? A lei de Lenz, ela mostra para você para onde está apontando o fluxo. É difícil quando você nunca viu isso. É difícil você entender esses pontos, mas, cara, revisa, reassiste algum trecho da aula que tu ficou em dúvida, fala comigo, vem para as monitorias, porque aí eu posso te ajudar sempre, beleza? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre falem comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!